Nessa videoaula eu vou estar ensinando, olha, esse cropped. Eu já tenho uma videoaula dele no canal, só que ele tá no tamanho P. Esse aqui é o tamanho G. E a diferença vai ser esse bico aqui, olha, que na foto da capa, esse cropped ele tem 3 carreiras de bico, como está aqui. No tamanho P eu só fiz 2, porque eu não queria que o peito ficasse tão grande. Então, se você quer saber como é que eu fiz aqui o tamanho G, acompanha aí a videoaula, olha. Então, esse cropped é muito lindo, o pessoal gosta muito dele. E pra você ter uma ideia, eu gastei isso daqui de linha. Sobrou esse tanto, eu trabalho com fio duplo, então fica esse buraquinho mesmo. Acredito que ainda dá pra fazer um cropped P desse daqui, tá bom? O P ele gasta um pouco menos de metade, o G gasta um pouco mais da metade. Então, acredito que dá pra fazer um cropped P daquele que eu ensinei no canal, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever se você já gostou aí que eu trouxe esse vídeo pra você, certo? E de curtir aí o vídeo e de compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, bora lá pra lista de materiais. Pra fazer esse cropped, eu vou estar utilizando essa linha da Pinguim, linha 1000, eu vou usar fio duplo, certo? Essa minha cor aqui, acho que é aqui, né, que diz a cor aqui. Acho que é aqui que é a cor, tá dizendo aqui cor, né? Eu acho que deve ser assim. Essa cor, eu tô usando essa linha da Pinguim, vou usar fio duplo. Vou precisar também de agulha, vou usar a número 2, mas você pode utilizar 1,75 ou outra de sua preferência. Vamos precisar de bojo, o meu tamanho é o G, então o meu bojo tem que ser curtininha, certo? G, tesoura, como sempre. Agulha para costurar, eu usei a vermelha, porque é da cor da minha linha, mas você pode utilizar uma cor também que é da mesma cor do seu bojo, certo? Uma cor de costura da cor do seu bojo. Mas como o meu aqui é vermelho, então eu vou usar da mesma cor, também fica legal. Não se preocupe que eu vou dizer como costura, então que não aparece, certo? Eu vou estar dando as medidas para vocês durante o vídeo, que é bom que vocês vão conseguindo ajustar, né, dependendo do ponto de vocês, porque às vezes a gente trabalha com uma linha diferente e tem uma tensão de ponto diferente e acaba ficando, né, de um tamanho maior, de um tamanho menor. Então, eu vou estar dizendo aqui para vocês as minhas medidas direitinho, para você estar acompanhando e não ter nenhum erro no seu cropped. Bora lá para a videoaula? Olha, eu vou ensinar para você porque antes de eu iniciar meus trabalhos com a linha fina, né, com linha dupla, eu tinha dificuldade, porque as pessoas diziam que usavam fio duplo e eu não sabia como é que era. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como é que a gente utiliza o fio duplo. Você vai pegar a sua linha de fora, acha ela aí. Tá aqui a minha, olha. Peguei aqui a minha linha de fora. E agora a gente vai pegar daqui de dentro, ó. Você vai puxar aqui dentro. Bem assim, tem um miolinho aqui dentro, olha. Tá vendo? Esse miolinho aqui, você vai procurar a ponta dele. Você vai unir com essa daqui. Dessa forma. E aí, a gente vai ficar com o fio duplo, né? Vai ficar mais ou menos na espessura da linha Anne. E essa linha aqui que ficou, olha, eu vou botar ela pra dentro do novelo de novo, pra não ficar me atrapalhando, ok? Então, olha, tá aqui, unir aqui, olha, e eu vou iniciar a trabalhando dessa forma, com uma linha de fora e uma linha de dentro. Pra você aí que não sabe, fica a dica. Como eu vou fazer o meu bojo no tamanho G, eu vou iniciar aqui com 20 correntes. Se você não sabe a quantidade, eu tenho um vídeo aqui no canal, né, como eu já falei, com as medidas, tá no meu outro vídeo, no bojo do tamanho P. Você volta lá e logo no início eu te digo as medidas, certo? Esse daqui é o G, então eu vou iniciar com 20 correntes.
Dessa forma, ó. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ops! Olha. Essa é a minha última corrente. O que eu vou fazer? Eu vou subir mais 4. Se você quiser subir só 3, pode subir. Eu gosto de subir 4, que fica numa altura melhor. Sem tirar aqui, olha, eu não tirei minha unha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui foi a que eu marquei. Eu venho nela e faço o meu ponto alto. Ó, tá vendo? Quando eu faço 4, pelo menos nessa primeira, olha, ela fica da mesma altura do ponto alto. Então, aqui eu já tenho meus 2 pontos altos. Eu vou continuar aqui, seguindo na minha carreira, fazendo, olha, ponto alto para cada correntinha. Você pega, olha, só essa primeira laçada, porque quando for na volta, a gente vai pegar a laçadinha do outro lado, tá bom? Então, olha, eu tô aqui, pego só essa laçadinha de cima e vou fazendo aqui minha voltinha. Dessa forma, a gente vai caminhando até a última correntinha, ok? Cheguei aqui no final, fiz aqui meu ponto alto na minha última correntinha. E agora, eu vou colocar mais 2 aqui dentro. Na mesma correntinha, vou colocar mais 2. E assim vai totalizar, olha, 3 pontos altos na mesma corrente. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas pra virar. Na mesma correntinha, vou colocar mais 3 pontos altos. Então, aqui no total vai ficar 6 pontos altos. 3 para um lado e 3 para o outro. Separado de 3 correntinhas. E aqui, olha, a gente já voltou. O que é que eu sempre faço aqui? Tá vendo que fica esse nozinho? Eu venho aqui, olha, e eu tiro esse nó. Ai, mas não vai desmanchar meu trabalho? Não, não vai desmanchar seu trabalho. Olha, você vem aqui e vai puxar, que fica com um acabamento mais bonito, certo? Olha. Ó, puxei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou, ó, acochar aqui, ó, a minha correntinha. Fica até mais fechadinho, vendo? Então, olha, eu puxei aqui, olha, e fechou minha correntinha. Fica mais fechadinho, fica mais bonito o acabamento. Então, aqui fiz minhas 3. Agora, o que você precisa cuidar, olha. Tá vendo que esses 3 pontos altos são daqui, né? Da mesma corrente. São 3 pra cá e 3 pra lá. Você não vai fazer outro ponto alto aqui. Você vai vir, olha, nesse daqui, ó. Nesse quarto ponto alto aqui, ó. 1, 2, 3. Nesse quarto ponto alto aqui, olha. Você vai fazer um ponto alto. E assim a gente vai voltando, olha. Fazendo um ponto alto para cada ponto alto, olha, do outro lado, ó. Sempre fazendo aqui um ponto alto em cada um para virar. Então, nessa parte aqui não tem muito segredo, só voltando em pontos altos, sem dificuldade, ok? Até chegar lá no meu último ponto alto. Então, olha, eu cheguei bem aqui no meu último ponto alto e agora ficou as minhas correntes. O que é que eu vou fazer? Laço. Venho aqui na minha primeira correntinha, né, olha, e vou fazer o meu ponto alto. Então, assim, eu vou pegar na primeira corrente e vai ficar as minhas 3
que equivale aqui ao meu ponto alto. Então, por isso que eu sempre começo com 4. Então, olha como fica mais retinho, não é? Olha. Fica bem mais retinho, fica com um acabamento bem mais bonito, certo? Então, olha, eu tô aqui, vou virar o meu trabalho, virei, coloco aqui minha agulha, venho aqui dentro, olha, desse buraquinho aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, pra ficar da altura de um ponto alto. Vou laçar e vou voltar fazendo, olha, pontos altos, sobre pontos altos, sobre ponto alto, ó. Ponto alto, sobre ponto alto, sem dificuldade. Somente pontos altos, ok? Até esse último pontinho alto aqui. Então, eu cheguei aqui, olha, fiz o meu ponto alto no meu último ponto alto. Agora, aqui dentro desse espacinho, eu vou colocar, olha, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ficando dessa forma, olha. E aqui eu volto, olha, já fazendo a minha volta. Então, aqui, olha, não tem muita dificuldade para fazer o bojo, né? Você pegando a quantidade de correntes iniciais e como é que faz dentro desse espacinho, dá pra gente fazendo, porque é só carreira de ida e volta, certo? O nosso bojo. Aqui eu vou fazer somente 2. Quando eu faço 2 pontos altos, o bojo ele fica mais fechadinho, né? Se você quiser que o seu bojo fique mais aberto, você pode colocar 3 pontos altos, certo? O meu, como eu coloco 2, olha, percebam que ele já começa a fazer essa curvinha. Então, eu gosto, quando ele faz essa curvinha, que ele já vai pegando o formatozinho do bojo. Mas aí fica a seu critério, você também pode fazer com 3, que também dá super certo, ok? Ele só vai ficar um pouquinho mais aberto, o seu bojo. Porque no crochê, tudo é questão de gosto, né? Então, deixa eu tirar aqui pra vocês a medida, olha, dessa partezinha aqui de cima, até aqui, o meu tá com 9 centímetros. 9 centímetros, ok? Só pra vocês terem aí uma ideia, se você estiver trabalhando com uma linha diferente, pra dar certo o seu bojo, ok? Então, aqui, olha, é só fazer carreira de ida e volta. Vamos fazer aqui até o final. Cheguei aqui no meu último, olha, eu vou dizer como é que eu finalizo aqui. Cheguei nas minhas correntes, eu vou vir aqui na minha primeira correntinha, perdão, não na primeira, na segunda corrente, porque quando a gente faz na primeira, ele abre, ele fica assim, um ponto. Então, eu nunca fecho na primeira, eu fecho na segunda, olha. Laço, fecho na segunda, olha. E fica retinho, certo? Então, essa aí é uma dicasinha boa se você quer deixar o seu trabalho reto. Finalizei aqui, vou virar o meu trabalho agora. Vou introduzir minha agulha. Opa, deixa minha linha pro lado de fora. Introduzo aqui minha agulha. E, ó, da mesma forma, aqui no primeiro pontinho, você vai fazer um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, em todas as nossas voltas, você vai iniciar dessa forma e vai terminar como eu te mostrei agora, finalizando na segunda correntinha para o seu trabalho ficar bem retinho e você ter um acabamento muito mais perfeito, ok? Então, aqui, olha, eu vou caminhando até o final, e todas as nossas voltas vão ser desse jeito, certo? Todas as nossas voltas. Quando eu chegar no meu espacinho, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, o que é que você precisa saber? Aqui, você só precisa saber a quantidade de voltas que você vai precisar fazer. Então, aqui, o meu tamanho
ele é o G. Então, para o tamanho G, eu vou estar fazendo 10 voltinhas dessa daqui, ok? Para cada tamanho, você vai diminuindo uma volta. Esse G é o 10, o GG, você já vai fazer 11, né? E assim por diante. Se você, mesmo assim, ainda ficar pequeno, vamos dizer assim, pro bojo que você comprou, aumenta mais uma volta. Se ficar muito grande pro bojo que você comprou, diminui uma volta. E assim a gente tem que ter, né, essa manha de saber ajustar aqui o nosso crochê, né, para o nosso trabalho dar tudo certo. Então, aqui, olha, dentro do meu espacinho, fiz meus 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui eu vou voltar, ok? Então, aqui não tem dificuldade, eu não vou continuar aqui ensinando. Quando for no final, eu vou dizer o tamanho que ficou o meu bojo. Isso aqui é a primeira volta, essa é a segunda, e essa que eu tô fazendo já é a terceira. Eu vou fazer 10, ok? E aí eu volto com o meu bojo concluído. Terminei aqui o meu bojo. A carreira G, ela é para ser 10 voltas. Só que, neste caso aqui, eu vou fazer apenas 9, tá bom? Porque senão vai ficar muito grande. Então, olha, aqui, olha, se eu der uma puxadinha, já vai fechar tranquilo aqui no meu bojo, certo? Vai fechar sem problema. Então, eu vou fazer dessa maneira, apenas com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Pra gente fazer a parte do nosso bico, a gente precisa ter em mente uma coisa. Qual lado que eu quero pra ser a minha frente e a parte errada, no caso, né? E a parte que fica ao avesso. Essa parte minha que vai ficar ao avesso. Essa minha é a parte certa. Só que uma coisa, o bico, ele tem três voltas. Se eu quiser que essa seja a minha parte certa, eu preciso cortar e voltar fazendo o meu bico, porque senão essa vai ser a minha parte certa e eu não quero, certo? Eu não quero, eu prefiro essa para ser a minha parte correta. Mas se você não quiser cortar, certo? Então, você já continua aqui fazendo sem cortar e essa fica a sua parte certa, ok? Só que eu vou cortar o meu porque eu quero que essa minha parte seja a certa. Eu vou cortar aqui, olha. E aí, eu preciso começar, para o meu bico ficar deste lado, eu preciso começar aqui, ok? Preciso começar aqui. Então, eu vou vir aqui e vou prender o meu fio. Nessa carreirinha, eu vou subir com 3 correntes e na próxima eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, vou pular 2 de base, 2 pontos altos de base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. 2 correntes, vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro, eu vou fazer meu ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, nesta parte, esta carreira, ela vai ser desta forma, ok? Vamos fazer bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer aqui até o meu final, até chegar nessa parte aqui de cima. Então, aqui, olha, eu vou chegar aqui no meu último bloquinho. Pulei 2, vou fazer meu ponto alto.
no próximo um ponto alto. Vai ficar um sobrando. Eu vou fazer duas correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer vou colocar 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes, vou pular apenas um, como eu fiz do outro lado, e vou voltar fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer, certo? Vamos fazer bloquinhos de 2 pontos altos. Dessa forma, até chegar no final, certo? Cheguei aqui, olha. No final, vou fazer minhas 2 correntes. Vou vir aqui, vou fazer meus 2 pontos altos, certo? E dessa forma, nós finalizamos a nossa carreira. Ok? Agora, vamos fazer a segunda. Nesse primeiro bojo, não importa qual é a parte do centro e qual não é, mas no segundo a gente vai ter que prestar atenção. Então, aqui eu vou começar assim, eu vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, 2 correntes, que equivale a um ponto alto. Aqui eu vou fazer a parte do meu centro, certo? Vou fazer 2 correntes. E aqui dentro eu vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos, certo? Dessa forma. 2 correntes e aqui dentro um bloquinho de 2 pontos altos. Duas correntes. E agora aqui dentro vamos começar a fazer os V's. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Sem corrente nenhuma, laço, venho no meu próximo espaço. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Sem nenhuma corrente, venho no próximo espaço. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E vamos fazer essa repetição até chegar nesse nosso espacinho aqui, ok? Fazendo esses V's. E aqui no meu último espacinho eu fiz o meu V, olha. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Dentro do meu espaço eu vou colocar 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Dessa forma. 2 correntes. E aqui dentro do meu primeiro espacinho eu vou fazer, o meu V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Dessa forma, sem corrente nenhuma, outro V. Então, assim, a gente vai caminhar igual a gente fez do outro lado, certo? Sem nenhuma diferença. Só que agora, no final aqui, olha, eu vou fazer todo de V. Eu não vou fazer mais assim. Eu vou fazer até o meu último espacinho V's desse daqui, tá bom? Aqui, para finalizar, vamos laçar e colocar aqui um ponto alto na segunda correntinha. Dessa forma. Ok? E agora, vamos para a última parte do bico. Aí, justamente o bico, olha, vai ficar para o lado que eu quero. Ok? Então, vamos lá. Tô aqui, nesse meu primeiro espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, que equivale a um ponto alto, e aqui dentro eu vou colocar 5 pontos altos. 5.
Aqui dentro desse próximo espacinho, eu vou colocar um ponto baixo. Dessa forma. Laço, venho do meu próximo Vzinho, faço agora 6 pontos altos. Nesse daqui eu fiz só 5, porque é como se esse ponto alto, ele fechasse os 6, certo? Então, aqui 3. Pronto, fiz os meus 6 pontos altos, venho no meu próximo Vzinho e faço um ponto baixo. E assim, nós vamos caminhando até chegar nesse espacinho aqui. Fiz aqui, olha, o meu ponto baixo no meu último Vzinho. Agora eu vou estar fazendo 3 correntes, vou vir dentro desse espaço e vou fazer 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Desta forma. 3 correntes, vou vir no meu Vzinho aqui e vou fazer um ponto baixo. Sem corrente nenhuma, vou fazer aqui os meus 6 pontos altos. Certo? E antes de chegar no final, eu volto para lhe mostrar como é que a gente vai finalizar essa carreira. Porque essa parte é um pouquinho diferente, porque ela vai ser a parte do centro do cropped, certo? A parte que fica entre o seio. Fiz aqui, olha, até o meu último V. Agora eu vou fazer 2 pontos altos. Nesse espacinho aqui, não nesse próximo, nesse daqui. Eu vou fazer meu bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. E na minha segunda corrente eu vou fazer o meu outro ponto alto. Assim, olha, a gente vai finalizar. E essa daqui vai ser a parte do meu seio. Nessa parte aqui eu já posso arrematar, ok? Nós vamos estar fazendo o outro lado. Terminei aqui o meu segundo bojo. Igual o outro, eu também vou precisar cortar, se eu quiser que essa minha parte fique para o lado certo. Eu preciso começar do outro lado. Então, eu vou cortar aqui o meu fio. E vou iniciar aqui, olha, deste lado, a parte do meu bico. Venho aqui na minha terceira corrente e prendo a minha linha. Então, o que a gente precisa saber? Essa primeira parte, ela é igual, certo? Então, esses bloquinhos aqui de 2 pontos altos não vão mudar. Você pode fazer sua carreira de bloquinho de 2 pontos altos, certo? Não vai mudar nada. Vai fazendo 2 bloquinhos, 2 correntes, 2 bloquinhos, um bloquinho, né, de 2 pontos altos, separados por 2 pontos altos. E aí, quando chegar aqui, olha, nesse espacinho, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, certo? Essa parte é igual ao outro, então não vou gravar. Só a partir da segunda, que vai ser diferente, aí eu vou estar gravando aqui, mostrando como é que a gente vai fazer. Olha, aqui a gente pode ver que de um lado esse centro, né, por causa do centro é assim, e do outro ele é diferente. Então, para que o nosso centro, né, para que o nosso bico ele fique do lado certo, o centro ele tem que ser desse lado, ok? Então, aqui, olha, eu vou fazer normal. Vou fazer o meu V da forma como eu fiz aqui, ó. Eu vou
subir aqui, olha, fazer um ponto baixo e 2 correntes. Ó, da mesma forma que aqui, desse lado aqui, ó. Sem corrente nenhuma, eu vou fazer aqui dentro um Vzinho. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No próximo, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, nós vamos percorrer da forma como nós percorremos no nosso outro bojo, certo? Vamos estar fazendo assim, e aqui nesse espacinho vamos fazer igual o outro, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E eu vou voltar pra gente finalizar juntos essa parte do centro. Então, eu vim aqui, olha, faltando aqui dois espacinhos desse. Eu vou fazer agora 2 correntes, um bloquinho aqui, olha, de 2 pontos altos, 2 correntes e outro bloquinho de pontos altos, 2 correntes, e aqui eu vou fazer um ponto alto, certo? Exatamente, olha, da mesma forma que nós fizemos aqui. Agora, vamos virar o nosso trabalho. Vou fazer aqui um ponto alto, um ponto baixo, 2 correntes. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes aqui dentro. Outro bloquinho de pontos altos, certo? 2 correntes, e aqui dentro do leque vamos começar a fazer os nossos 6 pontos altos. 6 pontos altos, no próximo leque, um ponto baixo, e sempre assim da forma como nós fizemos do outro lado. Aqui é igual, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E quando chegar aqui, olha, lembre, faça somente 5 pontos altos e um ponto alto aqui dentro para finalizar os 6. Então, assim nós estamos finalizados e a gente vai começar a parte da nossa alcinha. Vou estar tirando aqui, olha, a medida bem aqui da pontinha até essa última parte, tá dando 20 centímetros, certo? 20 centímetros tá dando o meu. E agora a gente vai iniciar a parte da nossa alcinha. Aqui, olha, vou estar introduzindo a minha agulha e puxando aqui minha linha. Fazer aqui um nozinho, certo? Aqui eu vou subir com 3 correntes, que equivale a meu ponto alto, e vou fazer mais 2, finalizando assim, olha, 3 pontos altos. Dessa forma, vou virar o meu trabalho. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, que equivale a um ponto alto, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu vou vir na segunda corrente e vou fazer o meu ponto alto. Opa, ficou meio... Vim aqui na terceira mesmo. Na terceira ficou melhor. Então, olha, essa carreirinha ela vai ser de ida e volta, só fazendo dessa forma, 3 pontos altos, certo? E aí a gente vai indo e voltando, até chegar no tamanho que a gente quer. Aqui eu já fiz na segunda, olha, ficou ótimo. Então, aqui não tem segredo. Eu vou fazer aqui os meus. Quando eu finalizar, certo? Eu vou dizer pra vocês, eu volto dizendo pra vocês
quantos aqui que eu fiz, certo? Quantas carreirinhas dessa daqui, ok? Então, essa parte aqui, bem simples, carreirinhas de ida e volta. Eu terminei aqui o meu, eu fiz 66, tá bom? 66 dessas aqui. Acho que ficou um tamanho bom pra amarrar, certo? A partir daqui, olha, você já pode arrematar, certo? Seu fio. E nós vamos estar fazendo agora o outro lado. Eu terminei aqui os meus dois. A minha alça ficou sem esticar, certo? Lembrando que quando a pessoa usa biquíni, ela ainda acocha, né? Estica bem a alça. Então, a minha aqui sem esticar está com 54 centímetros. Sem esticar, certo? Está a minha alça. Agora, nós vamos unir essas partes, assim. Ali. Essa parte aqui do centro, nós vamos uni-las, certo? Para que a gente possa fazer a parte do bico. Então, essa aqui é a parte do meu lado certo. Nós vamos estar unindo pelo lado avesso. Dessa forma. Vou deixar aqui, olha, da mesma forma. Nós vamos unir aqui, olha, nesses dois, nesse ponto alto. Nós vamos estar pegando, olha, essa alcinha aqui, olha. Somente essa alcinha, tem duas, não é? Aqui, olha, tem essa daqui, essa de fora e essa de dentro. Nós vamos estar pegando a alça de fora e a alça de fora dessa daqui. Também tem duas, olha. Tem duas. Vamos estar pegando a alça de fora também, somente as de fora. Vai ficar com um acabamento mais bonito. Então, olha, peguei aqui, vou vir aqui na próxima, vou pegar aqui minha alcinha de fora. E, olha, a minha outra de fora aqui. E vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar essa daqui de fora e a outra de fora também. E vou fazer um ponto baixíssimo. Essa de fora e a outra de fora e um ponto baixíssimo. Então, a gente vai estar fazendo assim, certo? Até chegar no finalzinho do nosso trabalho. Sempre pegando somente a alcinha de fora.
Então, quando nós viramos aqui, olha, fica assim, unido desta forma. Ok? Então, não fica uma coisa emboloada, né? Ela fica bem bonitinha. Aqui você já pode cortar o seu fio. Certo? E aí, você vai precisar da medida das costas da sua cliente para você estar fazendo essa parte de baixo, ok? Você vai precisar da medida das costas da sua cliente, pra gente começar a fazer a parte do bico aqui do nosso cropped. O meu está aqui, eu já fiz toda essa parte do bojo com você. Agora, para não ficar repetitivo, você vai lá no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, para você estar fazendo a parte do bico, porque o bico não vai mudar nada, certo? Você só vai precisar da medida das costas da sua cliente. Você tendo essa medida, você vai fazer essa parte do bico sem nenhum problema, certo? Então, eu vou te ensinar nesse vídeo direitinho, passo a passo, de como você fazer, não tem erro. Eu vou te explicar bem direitinho. Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado de fazer aqui esse tamanho G. Diz aí nos comentários o que você quer que eu te ensine. E não esquece de deixar o like, certo? De compartilhar também essa videoaula com as pessoas que você sabe que gostam também desse tipo de material. Foi muito bom estar aqui com você e até a próxima!